Fala galera, antes de mais nada nesse vídeo aí, eu queria fazer um apelo aí pra vocês que assistiu o Vídeo Mania. Tô aqui com a família aqui, a Suzana também, o terceiro elemento. O Derlan Moraes tá precisando muito do nosso apoio, tanto em orações quanto financeiro também. Eu vou deixar aí uma foto, tem o Pix da família dele, ele foi entubado aí, ele precisou de uma transferência para um hospital melhor. Ele estava no hospital público, se eu não me engano, não tinha vaga, né, Sônia? Não tinha vaga. Sim, então ele teve que ser transferido para um hospital melhor e toda ajuda agora vai ser decisivo para que ele saia dessa aí e volte a abraçar a família dele de novo. E a gente faz um apelo aí para todo mundo que puder ajudar, uma quantia que seja o mínimo, qualquer quantia vai ser muito válido. Quanto mais pessoas puder ajudar, vai ser válido dele conseguir sair dessa aí, tá bom, galera? É isso aí, galera. Orando por você e torcendo aqui para que você volte o mais rápido possível, tá? Valeu, galera! Fala galera do YouTube, mais um vídeo no ar aí, seja muito bem-vindo ao canal Vídeo Mania, um canal exclusivo de pesca de praia. Então já se inscreva nesse canal maravilhoso e compartilhe esse canal com o seu amigo também pescador, tá? Antes de mais nada, galera, já vai dando muito joinha aí nesse vídeo, que é um vídeo muito legal, muito informativo aí pra vocês. Uma pesca específica de farnangaio, um sistema muito legal para você pescador fazer e compartilhar com seus amigos, tá bom? Então galera, é uma pesca bem específica, o farnangaio, né? Um peixinho super esportivo aí que vários pescadores de praia adoram praticar esse tipo de pescaria. E é verdade, é uma pesca muito divertida e a gente fez um chicotinho aqui bem funcional. A gente vai fazer isso aqui, vai testar na praia, ver se funciona mesmo e espero que vocês gostem. Lembrando galera, que aqui não é uma regra, tá? É só um sistema que o Vídeo Mania usa, que funcionou pra gente, pode ser que funcione pra você ou talvez você tenha outras formas legais aí que queira compartilhar com a gente. Vai aqui nos comentários desse vídeo, cada um faz de um jeito, galera, e é muito legal juntar tudo, né, e a experiência, daí fica muito legal o vídeo, fica bacana pra quem tá assistindo ir lá nos comentários e ler também outras formas de fazer, tá bom? Então vamos lá, segue o vídeo, galera! Então vamos lá galera, o que a gente vai utilizar aqui nessa pesca deliciosa de farnangaio? Primeiramente uma boinha, né? A gente vai usar uma boinha aí, ó. Uma coisa pequena aí, não precisa ser nada grande. Pode ser nesse modelo, pode ser nesse modelo aqui também, tá? Muito legal. O que eu recomendo é que você consiga uma boia que engate o chicote embaixo do chumbo. Igual essa daqui tem e essa daqui também. Tem umas boias que só tem engate em cima, né? Isso aí eu não recomendo muito. A gente vai precisar de uma linha de monofilamento. Pode ser uma 0,35, 0,40. Então, a gente vai fazer um chicote, galera, de 60 centímetros, tá? Vamos medir mais ou menos aqui. Eu vou pôr 80 centímetros, que a gente pode ser que a gente precise de mais linha. Então, eu vou cortar aqui mais ou menos 80 centímetros. A gente vai utilizar essas micro miçangas, 4, não sei se a Suzana vai conseguir pegar aí, e esses rotores de engate rápido, 2, tá? Um girador e um girador com snap para a gente engatar a boia, tá? Tem duas formas de fazer, eu vou fazer o chicote com nó para segurar os rotores. Os mais conservadores, que não gostam de dar nó na linha, pode utilizar um nó de correr ou um stoppers como este daqui, tá? Como eu acho que
é uma pesca ultralight, não vai forçar o chicote, nem no arremesso, nem quanto mais no peixe, não tem problema nenhum de você fazer um nozinho, tá? Então vou fazer um nó mais ou menos aqui, ó, deixa um espaço aqui de mais ou menos uns 20 centímetros para você amarrar um terminal e você dá um primeiro nozinho. Você dá um nó cego mesmo, tá? Isso aqui é para segurar o rotor, daí você lubrifica a linha e puxa. Pronto, isso aqui vai segurar nosso rotor, tá? Depois disso, a gente vem com uma miçanga. Uma miçanguinha, coloca na linha. Aí você vem com um rotor com o biquinho para baixo, coloca na linha. Outra miçanga. Ok, vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí aqui é bem importante, galera, a gente dá outro nó para segurar o conjunto aqui, tá? Tá vendo? Vai ficar bem legal. E a gente tem que dar um nozinho aqui para segurar o conjunto. Aqui embaixo já segurou devido ao nozinho que a gente fez aqui, tá? Então vamos lá. A gente dá um nó cego aqui também. E antes de apertar ele, vai colocando ele pro lado aqui, ó. Deixa uma folguinha pro rotor fazer o trabalho dele, não deixa muito apertado e nem muito folgado. Lubrificar. Ficou ótimo esse espaço. Aí ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Então ele ficou com uma boa folga, ó, tá vendo como ele tá funcionando bem? Ok? Então está pronto o nosso primeiro rotor. Agora, Ricardo, qual a distância que você coloca do rotor? Eu recomendo os 40 centímetros. Média aqui 40 centímetros entre o rotor e o outro. Vai dar mais ou menos aqui. Por isso que é bom deixar um espacinho de linha. Dá um nozinho. Segura aqui, lubrifica. E aperta. Pronto. Ficou uma distância bacana. Aí a gente vem com outra miçanga. Um rotor com o bico para baixo. E a outra miçanga. Fechando assim a utilização das 4 miçangas. Ok? Ficou aqui. Agora a gente faz a mesma coisa para travar o conjunto aqui, ó. Aí a gente coloca, antes de apertar, vai jogando o nó para baixo. Para baixo. Quando estiver bem lá embaixo, a gente para não dar brasão na linha. E puxa. Bonitão, galera, ó. Ficou bem funcional, não corre além desse espacinho que você colocou. E ficou um espacinho de 40 centímetros entre os rotores, tá? Agora aqui na parte que o bico fica para baixo, a gente vai colocar um girador com snap, esse daqui, ó, onde vai a nossa boia. É um chicote parecido com pesca de praia, porém ele tem algumas diferenças, que é a distância dos rotores, etc. Agora você dá um nó da sua preferência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, qualquer nó da sua preferência. Lubrifica. Dá um aperto final aqui, ó. Pronto, travou bem, nozinho bem seguro. E aí você tira o excesso aqui, ó. Ótimo. Agora ficou um espacinho aqui de mais ou menos do terminal de uns 10 centímetros, é isso mesmo que a gente quer. E na parte de cima a gente coloca um girador, que esse girador é para você amarrar na sua linha principal. Eu, Ricardo, não uso arranque nesse tipo de pescaria, tá? Que é uma pescaria ultralight, eu uso uma linha 0,6 de multifilamento direto nesse terminal. Vai super bem, que é uma pescaria ultralight, igual eu falei, não precisa de arranque, porque não vai forçar no arremesso, por isso que não precisa de stoppers ou nó de correr, na minha opinião, mas quem quiser colocar, fica a critério de cada um aí, tá? Aí só fechar, fechou, tirou o excesso, pronto, ficou bonitão assim.
tá? Vamos ver se a Suzana consegue pegar em detalhes aí, como é que ficou. Ficou bonito. Agora o que a gente vai fazer? Aqui a gente coloca chumbada. Que nem eu falei, eu gosto de colocar o snap embaixo do chumbo. Então ele vai ficar assim, coloca aqui. Aí o que acontece? Quando eu jogar na água, minha linha vai sempre ficar assim, ó. Eu vou puxar, porque esse tipo de pescaria você tem que jogar a sua isca, fazer o arremesso e vir sempre recolhendo devagarzinho. Então sua linha vai sempre ficar próximo, o seu chicote vai sempre ficar próximo da linha d'água. E as pernadinhas a gente vai fazer agora, que são pernadinhas curtas também, de 15, 20 centímetros, tá? Que é onde funciona bem. Esse tipo de peixe geralmente come bem quase na linha d'água, próximo à arrebentação. Agora eu vou pôr uma pernadinha só pra gente ver como é que fica mais ou menos, tá? Aí você pode usar anzóis bem pequenos, galera, esse tipo de pescaria, tipo um Akita 5, vai muito bem. Ó, esse aqui é um Akita 5. Um Akita 5, você pode usar uma linha de fluorcarbo, tá? Essa daqui é uma linha de fluorcarbo 37, mas você pode usar 29. Se você usar um desse aqui, acho que tá um fluorcarbo de 29. Se você não tiver fluorcarbo, não tem problema nenhum, vai de mono mesmo, tá? Eu gosto de dar duas laçadinhas aqui, ó. Eu gosto de dar duas laçadinhas que segura melhor no rotorzinho. Dá mais segurança. Aí é só finalizar aqui e apertar. Vai ficar um nozinho com um pouquinho mais de volume. Esse aqui é o nó bolinha que chama, tá? Aí você corta aqui, não precisa cortar muito justo, deixa sempre uma sobrinha assim, ó. E aqui você coloca aqui, ó, sempre de cima para baixo, tá? Nesses rotores aqui, pelicano. Segura, deu estralinho, tá feito, ó. Não sai mais, galera. Bem seguro. E o importante dessa pernadinha aqui, ó, na hora que você esticar ela não ultrapassar aqui também, ó. Você vê que ficou muito longo ainda, né? Dá para encurtar mais. Vamos encurtar um pouquinho mais, que ela ficou um pouquinho acima do que a gente precisa. Aí por isso que é bom a gente sempre medir, que aí dá menos enrosco também na pernada. Esse tipo de peixe também não precisa de pernada muito grande, então não tem por que a gente colocar pernadas tão grandes, tá? Mas vocês testem, fazem do seu jeito aí também, como a gente falou no começo do vídeo, tá, galera? A gente tá dando só um norte para vocês aqui, como o Vídeo Mania faz, não é uma regra, né, Suzana? Nossa dica, tá vendo? Ficou bem legal aqui e aqui. Você pode colocar um pouquinho para cima aqui, ó. Tá vendo? Não passou. Com um tamanho ótimo. Aí você faz a mesma coisa com o de cima. Pronto, deu estralinho. Ela não pega abaixo da outra. Então é isso, galera. Olha como ficou bonitão o chicote aqui, ó. Pôr pra cá e assim. Então ficou um chicote bonitão, de 60 centímetros, distância de 40 centímetros entre os rotores. Aqui mais ou menos 10 a 15 centímetros de distância também. Dá mais de um palmo. Aqui da distância dos rotores dá média de 10 a 15 centímetros, tá? Pernadas de 20, mas não se apegue, pode fazer até 40, entendeu? Que é a distância dos rotores aqui, ó. 35 até 40, vai muito bem também. Vocês vão testando. Vocês jogam assim, não tá batendo peixe, muda o tamanho da pernadinha. Só não põe muito grande, tá, galera? E aí, porque é peixe de superfície. E aqui também dá pra você trocar a chumbada facilmente, que nem eu falei, dá pra você usar. Ah, tá muito vento, Ricardo, eu posso pôr uma torpedinha, uma um pouquinho mais pesada? Não tem problema nenhum, pode colocar pra você conseguir arremessar mais longe. Da chumbada não, da boia, vai de acordo com o gosto aí nas condições climáticas aí. Ah, Ricardo, como que eu pego esse peixe? Qualquer maré? Não, galera, geralmente esse tipo de peixe você pega em águas bem claras, tá? Quando ela tá bem clarinha. E quando que a água fica bem clarinha? Geralmente maré de quarto, maré
de quadratura, lua de crescente ou minguante. Geralmente nessas marés a amplitude de maré é baixa, né? Então, mas não é uma regra também. Tem marés aí alta que pode ser que a água também fique um pouquinho mais clara, tá? Então, como que você trabalha essa isca, Ricardo? Esse tipo de pescaria, arremessa desse jeito, faz a escagem, né? Arremessa, arremessou, tumba. Sempre recolhendo devagarzinho. Para tudo pronto, vamos fazer o teste prático na praia. Vamos lá, em 1, 2, 3 e... Sisteminha, pegadinha só pra ficar bonito. Sisteminha bem facinho de fazer, galera. E é uma pesquinha bem esportiva aí pra Parnangaio, agulhinha aí, muito conhecida aí, muito legal. É, galera, uma agulhinha bonitinha, já essa pontinha vermelhinha, muito bonitinha, né? E vou soltar ele agora. Vamos atrás demais. Chicotinho bem legal de fazer. Olha o rabinho dele, um peixe bem bonito, chateado. O rabinho. Bem bonitinho mesmo. Vamos soltar ele. Vai fazer mais um arremesso. A de cima tá enroscada a pernada, tá vendo? Ah, lá soltou, vai. Olha lá onde caiu a boinha, galera. Olha aí, galera, o Ricardo pegou um parnangaio. Tá usando o sisteminha aqui de boia. Aí, parabéns, muito lindo. Sisteminha com boia. Que top esse peixinho, gente. Bonitinho, né? Olha que lindo, galera. Galera, uma pesquinha, levanta, aí. Pesquinha bem divertida, vamos soltar ele que a gente vai atrás de mais.
marinha, vai tomar que dê pra pegar ele nadando. Pegou bem na beirinha aqui. É, né? Sisteminha show. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo super divertido aí de pesca de farnangaios, né? Muito legal usar boia aí. Muita gente não sabia que podia usar boia na pesca de praia, né? Então é muito legal. Eu gosto bastante desse tipo de pescaria. Tenho certeza que se você fizer esse sistema e praticar com seus amigos, com a família, vocês vão adorar, vão se apaixonar por esse tipo de pescaria, tá? Então, galera, vou deixar aqui o link das nossas redes sociais, Instagram, fanpage. O Instagram tá muito legal, galera. Eu convido vocês a ir lá no Instagram. A gente posta stories diariamente, desde as primeiras horas do nosso dia até o final. E dia 20, galera, sem ser, a próxima segunda-feira, às 8 horas, né, Sana? 7h30, vai ter sorteio lá, vai ter uma live com outra galera aí da pesca, muito legal. E a gente vai sortear esse lindo canivete aqui. Não sei se a Suzana vai conseguir pegar, mas é um canivete totalmente inox, 100% inox, vai ser sorteado lá na live. Então corram lá, galera, vai ser muito legal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo do perfil do Instagram onde vai acontecer a live, tá? Então é isso aí. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!